Boa tarde para todos. Pois é, no último final de semana ficou decidido aí quais seriam as 4 equipes que iam participar aí da semifinal do segundo turno do Campeonato Carioca. E a manobra deu certo, né, o critério do campeonato deu certo. Também teve uma pequena dose de sorte, conseguiu-se colocar os 4 grandes clubes nessa semifinal aí do segundo turno, né, Taça Rio. Vasco e Botafogo, Fluminense e Flamengo. O primeiro jogo será hoje, e hoje sairá um dos finalistas, que jogará no próximo final de semana. O primeiro jogo será hoje, Vasco e Botafogo, jogo que já aconteceu no último final de semana. Um jogo polêmico, dinâmico, mas polêmico por conta da contusão lá do atleta do Botafogo, e dinâmico por causa da marcha da partida, porque o Vasco da Gama abriu 2-0. O Botafogo lutou muito e conseguiu um empate. O Vasco virou, novamente, avançou no placar para 3-2. E o Botafogo teve a chance de empatar no finalzinho ainda com o Rodrigo Pimpão, que perdeu a chance. Então, o jogo foi dinâmico. Vasco, Botafogo e Fluminense tem mais ou menos o elenco na mesma qualidade, no mesmo nível. Estão muito abaixo do nível de Vasco, Fluminense e Botafogo, que são grandes camisas, com grandes histórias, mas que no momento estão com o elenco abaixo daquilo que o torcedor desses clubes querem. Não é o caso do Flamengo, que está com o elenco lá, está com a sua vida financeira estabilizada até o momento. Vai inaugurar daqui a pouco aí mais um módulo lá do centro de treinamento. Enfim, o Fluminense já avançou um pouco também, está lá com o seu centro de treinamento, andando devagar, de duras penas, mas pelo menos tem um centro de treinamento lá. E o Vasco e o Botafogo que ainda não tem esse espaço para treinar. Mas enfim, os 3 estão com o elenco e time titular mais ou menos do mesmo nível. Então, vai decidir hoje quem é que avança, somente um avançará. O Vasco, pelo meu ponto de vista, tem um pequeno prejuízo no jogo de hoje, porque não conta com Martin Silva. Martin Silva é um peso muito grande na hora da cobra fumar. Tem salvo o Vasco aí, vide aí o ingresso do Vasco na fase de grupos aí da Libertadores, que tem que agradecer muito ao Martin por isso. E Martin Silva não joga lá um garoto lá, que das vezes que entrou não correspondeu, mas é o que tem para o momento, então não tem para onde fugir. A outra partida vai ser amanhã, entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu. É o primeiro Fla-Flu depois da goleada de 4-0 do Fluminense sobre o Flamengo. Essa goleada do Fluminense sobre o Flamengo, o Flamengo jogou com um time alternativo, mas o que vale é o que fica na história. Naquele dia, o Fluminense goleou o Flamengo por 4-0 e fim de papo. Se vier uma informaçãozinha, vai vir lá embaixo lá que o Flamengo jogou com um time misto e coisa e tal. Mas o que prevalece é o resultado entre os dois. É claro que nem o rubro-negro nem o tricolor esperava aquele resultado. Mas hoje é um outro jogo, uma outra história. O Flamengo hoje jogará com o melhor que tem. Mas isso não significa dizer que o Flamengo, jogando com o melhor que tem, vai devolver os 4-0 ao Fluminense. Jogo clássico entre os clubes do Rio não tem favorito. Pode estar um melhor do que o outro, um tem um elenco melhor do que o outro. Se entrar em campo achar que já ganhou o jogo antes do apito final, é arriscado perder e perder feio como o Flamengo perdeu. Foi 4-0 quando poderia até ser demais. Então o Hever volta hoje. Eu não sei, o Hever volta hoje, o Rodolfo vem jogando bem. Rodolfo me parece que esse ano vai fazer uma boa temporada. Na minha opinião, se sou o treinador, eu testava um time do Flamengo com 3 zagueiros. 3 zagueiros e o Everton Cardoso na ala esquerda. Eu acho que se o treinador testar esse time desse jeito que eu estou falando aqui agora, eu acho que deve dar um bom resultado. Mas tem que treinar, treinar para depois testar. Não é chegar assim no meio do jogo e fazer essa alteração sem treinamento. Mas eu acho que se treinasse aí Hever, Juan e Rodolfo, Rodinei, o Everton Cardoso na ala
mais Jonas, Paquetá e Diego, Everton Ribeiro e Dourado, eu acho que daria um bom time. O Everton Ribeiro, o Vinícius Júnior, entendeu? O Guerreiro que voltou a treinar agora, ontem, entendeu? Sei lá, eu acho que isso aí daria uma qualidade melhor ao time do Flamengo jogando dentro de campo, né? Mas eu não sou treinador, né? Ou melhor, cada um de nós é um pouco treinador, um pouco advogado, um pouco bem, um pouco mal. Enfim, cada um de nós é um pouquinho de cada coisa, senão a gente não sabe, senão a gente não vive. Sobre a seleção brasileira, Ismael, né, cara? Eu nunca ouvi falar nesse jogador, cara. Nunca ouvi falar. Entendeu? Isso está me cheirando a ser um jabá. E se realmente ficar confirmado que é um jabá, que esse cara daqui a pouco é vendido para um outro grande clube, tá no Shakhtar Donetsk. Mas se for caracterizado um jabá, eu vou desacreditar do Tite, porque Tite não me parece uma pessoa inclinada a fechar esse tipo de acordo, né, que a gente sabe que acontece dentro do futebol, esse e tantos outros. Mas o Tite não me parece uma pessoa que é chegada a esse negócio de acordo, não. Mas convocar esse malandro aí, não entendi. Eu só entendo da seguinte forma: como o jogo é na Europa, daria muito trabalho convocar um Fábio Santos, por exemplo, que o Tite já conhece muito bem, que vem fazendo boa temporada desde o ano passado lá no Atlético Mineiro, repete isso agora no início dessa temporada. Daria muito trabalho, né? Transportar esse jogador para lá e tudo mais. Então, como o jogo na Europa está mais fácil ali, está mais perto, então ele convocou esse rapaz. Mas também poderia convocar o Jorge, porque tanto esse rapaz quanto o Jorge não irão à Copa. É uma questão de emergência para atender ele na hora. Então, convocaria o Jorge para ir se adaptando, porque a convocação do Jorge daqui mais um tempinho será frequente na seleção brasileira. Então, esse garoto aí, garoto não, está com 28 anos já, que foi convocado, ele deve aproveitar bastante, tirar bastante foto, dar bastante entrevista, né? Vai ser requisitado por isso, né? Por sua convocação surpreendente, vai ser requisitado muitas vezes pela imprensa, escrita, falada, televisada, para dar opinião sobre o que ele achou, né, da sua própria convocação. Entendeu? Então eu só entendo por esse caminho, né, que a facilidade, né? Vamos ver o que ele joga, entendeu? Quais são os seus pontos fortes, defesa, ataque, se ele tiver a oportunidade de jogar, né? E deve ser convocado, porque convocar o cara, ficar todo mundo surpreso e não botá-lo para jogar, porra, aí não faz sentido, né? Então vamos aguardar aí. O jogo agora é contra a Rússia, depois tem um jogo contra a Alemanha, mais uma vez sem Neymar. Se as coisas se repetissem, né? O jogo contra a Alemanha, mais uma vez sem Neymar, pô, outro 7. Não, né? Agora, que o jogador brasileiro está com esse 7 aí atravessado, é claro que na hora da entrevista ninguém vai dizer isso. Mas tanto o jogador brasileiro, quanto a comissão técnica, como o torcedor brasileiro, está com esse 7-1 entalado na garganta, e vai ficar por muito tempo, porque isso aí não será revertido, né? Pelo menos em condições normais de temperatura e pressão, isso aí não será revertido, né? Mas vai ser um jogo bem diferente, bem diferente. Eu espero que seja um grande jogo, tanto quanto a Rússia e quanto a Alemanha. Eu tenho certeza que será, porque a Alemanha por si só já qualifica uma partida, né? Então é aguardar aí a primeira partida de hoje aí da semifinal do Campeonato Carioca. Lá em São Paulo, o São Paulo conseguiu aí uma vitória, a vitória que precisava para avançar para outra fase. Foi bom para o São Paulo, que vinha mal das pernas, entendeu? Então agora é acompanhar os outros lá para ver como é que vai ser essa final lá em São Paulo também. No Sul também já está definido, em Minas Gerais também já está definido. E é sempre aqueles mesmos, né? Bola-se assim um campeonato para ver se insere algum ali diferente na hora da decisão, mas acaba dando sempre os mesmos. Cruzeiro e Atlético, Grêmio Internacional, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras. Entendeu? E é desse jeito. Tá certo? Então vamos aguardar a parte da noite aí para ver quem é que tem garrafa vazia para vender. Ok? Uma boa tarde de quarta-feira para todos e logo mais que vença o melhor. Ok?
Boa tarde.